Amém? Eu creio nisso. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, por essa igreja maravilhosa, por essa igreja onde o Senhor fala, onde a Tua palavra fala. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida da minha irmã Simone. Pai, a Tua presença é tão visível na vida dela, Senhor, de tanta transformação. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor trouxe ela para este lugar. Aprove ao Senhor que ela estivesse aqui conosco nessa caminhada da vida, caminhada cristã. Pai, derrama o Teu Espírito mais ainda sobre a vida dela e que ela fale através do Senhor para os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Que a graça, a força, a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. O Senhor sempre fala comigo sobre isso, irmãos, que a gente encontra um irmão, né? Até mesmo no celular, a gente fala, bom dia, a paz. Que paz é essa que a gente está declarando? Quando a gente diz a paz para o irmão, na verdade a gente está abençoando a vida dele e desejando que ele tenha a paz de Cristo. Então eu sempre gosto de cumprimentar assim, né? Que a paz de Jesus esteja com você, que a força de Jesus, que a alegria, que a graça esteja com você. Porque sabia que a gente já está orando pelaquela pessoa? Quando a gente cumprimenta alguém assim, irmãos, a gente já está profetizando sobre a vida dela, a gente já está declarando aquela palavra de paz para a vida dela. Que nós possamos ser intencionais, inclusive no nosso cumprimento do nosso dia a dia com todas as pessoas, não apenas com os nossos irmãos em Cristo. Eu tenho feito isso no meu trabalho, né? As pessoas me perguntam, como que você está? Eu falo, estou na paz, na força, na alegria de Cristo. Eu já falo assim, e eu espero também que você esteja na paz, na força, na graça e na alegria de Cristo, intencionalmente. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pensa na honra eu estar aqui, falando num púlpito que o pastor Domício fala, que o irmão Wilson, que o mestre Silvalter e tantos outros pregadores já tiveram aqui, né? Eu não sou digna, eu não sou competente para isso, mas o Senhor me deu o dom da voz. Então, Ele também me deu o dom da leitura. E colocou no meu coração a vontade, a fome pela palavra dEle. E quando eu leio a palavra do Senhor, eu não tenho como ficar quieta. Você também não tem. A gente tem que falar. É por isso que eu estou aqui. Não é competência minha, mas eu me disponibilizei para o Senhor, entreguei os meus dons para Ele. E que Ele faça. Eu quero começar orando, pedindo para o Senhor. Orem comigo, intercedam por mim nesse momento, para que a gente comece essa ministração de hoje. Pai bondoso Deus, como Tu és maravilhoso. Jesus falou que o Senhor mostrou coisas tão importantes para os pequeninos. Nós estamos aqui, na Sua presença, Senhor, derramados aos Teus pés. Fala conosco nessa noite, através da Tua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça. E que todos nós aqui, Senhor, possamos ter essa consciência e nos posicionarmos no Teu propósito de levar a Tua palavra em todos os lugares que o Senhor nos colocar. Eu oro e já Te agradeço porque eu creio. Todos nós aqui cremos. E a Tua palavra diz que quem crê vai ver a Tua glória. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu preparei uma palavra sobre nós termos o poder de Deus. Então, vou abrir aqui o que eu preparei. Então, vamos lá. Que o Senhor fale conosco. Eu quero pedir para os irmãos, para a gente abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7.
Se o Davi conseguir colocar aqui. Amém. A palavra de Deus é poderosa. Ela não volta vazia. E ela é apta para nos instruirmos em toda boa obra. E diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Digam comigo: Deus me deu espírito de poder. Deus me deu espírito de amor. Deus me deu espírito de moderação. Glórias ao Senhor. Ele deu para mim, Ele deu para vocês, Ele deu para todos aqueles que recebem essa palavra. Então, se Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação, mas antes Ele fala que Ele não nos deu espírito de quê? Covardia. Primeira coisa que a gente precisa entender: Deus não nos deu espírito de covardia. Não é verdade que na Bíblia tem 365 versículos nos dizendo para nós não termos medo? Se Ele escreveu, irmãos, é porque a gente vai ter medo. Ele já estava avisando a gente: vocês vão ter medo, mas eu vou fazer propositalmente. Vou colocar aqui na minha palavra 365 vezes: não tenha medo. E aí ele fala aqui: não tem espírito de covardia. Não tem espírito de covardia, mas tenha o quê? Poder, amor e moderação. Em Provérbios 28:1 está dizendo assim, se vocês quiserem procurar rapidinho, Provérbios 28:1. Vamos lá na palavra do Senhor. Provérbios 28:1. Obrigada, Senhor, por essa chuva maravilhosa, né? Glórias ao Senhor pela chuva. Provérbios 28:1. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é corajoso como o leão. Quem já viu as pessoas que têm medo de coisas que ainda nem aconteceram? Ixi, eu. Nem aconteceu, ainda já estou com medo. 70% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Pré-ocupação, né? A gente se ocupa antes da hora, com uma coisa que 70% não vai acontecer, irmãos. Então aqui, os ímpios fogem, mesmo quando não tem ninguém perseguindo, né? A nossa própria mente nos persegue, a gente deixa o inimigo entrar nas nossas mentes, né? A batalha é na mente. Então, quer dizer que o medo eu tenho, mas esse medo, eu recebi o espírito de quê? De poder. Eu recebi o espírito de moderação, que é equilíbrio, que é sabedoria. E não é mesmo que Salomão pediu para o Senhor espírito de sabedoria? Lá em Atos 4:31, vamos lá, irmãos. Atos 4:31. Está aqui já. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Tremeu o lugar. Então quer dizer que eu posso orar e o lugar pode tremer. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Nós estamos reunidos aqui. E a nossa oração, ela causa um tremor no mundo espiritual. Nós temos que olhar as coisas com a visão espiritual do Senhor. Deus é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, nós não somos homens carnais, mulheres carnais, nós somos espirituais, que estamos vivendo uma experiência humana, corpórea. Então, quando eu oro, eu causo esse tremor no mundo espiritual. Eu preciso crer nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu peço que vocês, convido cada um de vocês, tenham pequena fé, pede que o Senhor aumente a fé. Deus aumenta a fé. Eu tenho testemunho disso. Eu pedi muitas vezes: Senhor, aumenta a minha fé.
E ele foi aumentando. Eu hoje tenho uma fé que eu não tinha quando eu comecei minha caminhada. Todos nós podemos testemunhar isso, não é verdade? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia. Ousadia, fala comigo. Eu tenho ousadia, repete. Eu tenho ousadia. O espírito de covardia não está em mim. Amém? Anunciavam a palavra de Deus. Para que Deus deu? Para que Deus deu, encheu eles com o Espírito Santo? Para quê? Para anunciar a palavra de Deus, irmãos. Eu e vocês temos que anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Lá nas armaduras do cristão, o que fala das boas novas? Quem lembra? O que fala das boas novas? Lá na armadura de Deus, no Efésios 6, o que fala? Deu as botas, não é verdade? A gente tem que calçar as botas, e ir. É para não ir descalço, é para estar calçado com as botas do Evangelho. Com ousadia, a gente acabou de ler, e anunciar a palavra de Deus. Ah, mas eu preciso do microfone, ninguém me dá oportunidade. Eu vou anunciar a palavra de Deus no microfone, irmãos? No púlpito? Não, Deus nos deu ousadia para a gente falar da palavra dEle em todos os lugares. Na fila do supermercado, quem perdeu a oportunidade essa semana de falar do amor de Jesus na fila do supermercado? Eu. Quem perdeu a oportunidade, não agiu com ousadia para falar no Uber sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Jesus? Quem perdeu a oportunidade daquele irmão, na hora que foi pegar o café, naquele irmão não, lá no trabalho, quando foi pegar o cafezinho, tinha um irmão lá. Pelo menos ele não dá oportunidade, mas cumprimenta sim. Que a graça do Senhor esteja com você, a paz de Jesus, meu irmão. Como que foi o culto de ontem? Ai, culto? Eu não vou em culto. Aí é a oportunidade da gente falar da palavra de Deus. Nós precisamos ser ousados, ter o poder de Deus nas nossas vidas e usar as oportunidades que o Senhor levanta para nós. Então vamos continuar aqui, porque eu não tenho tanto tempo assim, né? Nem vocês. O culto é maravilhoso, a gente estava esperando esse momento. Lá em Tito 2, 11 e 12. Tito é um livro lá no final do Novo Testamento. Se localizaram? Tá fácil, né? Tá colocando aqui? Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ele nos educa para que, renegados a impiedade, as nossas paixões mundanas. O que ele está dizendo aqui? Pela graça de Deus, se manifestou em nós, trazendo salvação para nós. E Deus nos educa, Ele nos molda. E a gente renega a impiedade e as paixões mundanas. Para quê? Para vivermos neste mundo de forma sensata e piedosa. Quando eu, na fila do supermercado, falo do amor de Deus, eu estou usando isso. Eu estou sendo piedoso, piedosa, tendo misericórdia e amor daquela vida. E Deus nos resgatou para isso. Não é para a gente vir no culto todo domingo. Faz parte do mandamento. Ele quer que a gente venha adorá-lo, levantar esse altar de adoração em comunhão, em congregação. Mas Ele quer que a gente use o que Ele nos deu para ter compaixão e amor. Nós abrimos mão daquela vida que a gente vivia. Os bancos das igrejas estão cheios de pessoas que eram doentes, que precisaram de Jesus e Ele curou. Não é verdade? Ele não veio para os bons, Ele não veio para os curados, Ele não veio para os santos. Ele veio curar, Ele veio libertar, Ele veio sarar, Ele veio santificar. Por isso que Ele veio. E o louvor que o John cantou, junto com os irmãos aqui, ele falou, né, por onde eu vaguei,
E Jesus chamou quem? Nós, que éramos pecadores lá no mundo. Glória a Deus se você nasceu num lar cristão. Glórias ao Senhor se você entregou a sua juventude para Deus. Glória ao Senhor. Você é mais privilegiado ainda. Mas muitos andamos, nós, pelo mundo. E a gente renegou tudo isso. Para a gente vir aos domingos, levantar um altar de adoração. Mas recebemos o poder, recebemos a força, recebemos a sabedoria, recebemos a graça, porque nós não fazemos nada por nós mesmos. E agora nós vamos levar amor e piedade para todas as pessoas que nós encontrarmos. Isso é o verdadeiro evangelho do Senhor. Ah, mas só que eu ainda não estou com a minha vida boa, eu ainda não estou com o meu casamento restaurado, eu ainda não estou com meus filhos no Senhor, eu ainda não estou no trabalho que eu queria, eu ainda não estou lendo a Bíblia do jeito que eu queria. Mas Deus vai fazer através de você. Só se nós deixarmos. Ah, eu passei a noite chorando, mas eu me levantei de manhã. E eu orei, e eu fui para o campo. É assim que nós devemos ser. Graças a Deus, eu já falei para vocês que eu estou colhendo, sorrindo, o que eu plantei chorando. Essa noite eu não passei chorando. Mas muitas noites, irmãos, eu passei chorando. Porque eu tinha uma vida que eu achava que era perfeita, e de repente, tudo desabou. E eu glorifico ao Senhor, porque Ele permitiu que tudo isso acontecesse. Quebrou as muralhas, derrubou as montanhas, abriu os cadeados, me resgatou. E eu estou aqui hoje com vocês. Isso é maravilhoso. E a gente precisa falar do que Deus tem feito nas nossas vidas, porque muitas vezes a pessoa que a gente vai encontrar, a gente vai querer ministrar esses versículos, mas não vamos ter abertura. Mas quando as pessoas olharem para a nossa vida, ver o poder de Deus, ver o mover do Espírito Santo, ver amor, ver paz, ver os frutos do Espírito, muito bem comentado aqui pela nossa pastora, as pessoas vão querer isso. E aí, eu quero começar a pregação agora. Estou brincando, irmãos. Olha aqui, vamos lá. Marcos 16, versículo 17. Vou correr, porque senão eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar para vocês. Porque eu quero falar do poder de Deus nos dons espirituais. É isso que eu quero falar com vocês. Então vamos lá, em Marcos 16, versículo 17 e 18. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Glória a Deus. Que palavra de poder, né? Nem precisa pregar isso aqui, né? Mas vamos lá. Os dons do Espírito. Se Deus nos deu o poder que a gente viu em 2 Timóteo 1,7. E está escrito isso no Evangelho de Marcos, que os sinais acompanharão aqueles que crerem. Então nós temos poder de expulsar demônios. Gente, os demônios estão aí. Ainda mais agora no tempo de carnaval, né? Eu não vi um vídeo, mas eu ouvi falar um pai de santo que estava dizendo, né, explicando como que os demônios estão aí no carnaval. Em vez de falar do amor de Jesus, estava falando sobre isso. Eu falei, não vou perder meu tempo para assistir isso, não. Mas eu fiquei pensando, né? Quantos likes, quantas curtidas, quantos compartilhamentos teve aquele vídeo lá? Por quê? É ministração do nosso inimigo. Então, ele é astuto, mas nós temos poder. Certo? Nós temos o quê? Força. E nós temos sabedoria do Senhor. E quem está conosco é maior do que quem está no mundo. Amém? Então vamos lá. Em
1 Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 4 ao 11. 1 Coríntios 12, começa no 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Vários dons em nós, certo? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, que está em nós, é o mesmo. Também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um propósito, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é um dom. Eu tenho, vocês têm. Nós buscamos? Que tem saído da minha boca? Palavra de sabedoria é um dom de Deus, porque nós recebemos poder, nós recebemos força e nós recebemos espírito de equilíbrio. Palavra de sabedoria, irmãos. O que é a palavra de sabedoria? Quando eu estou juntinha com o Espírito Santo, me alimentando da palavra do Senhor, tendo minha intimidade, meu tempo a sós com o Senhor, eu vou ter o quê? O Espírito Santo me guiando. Amém? Mas eu ainda não estou conseguindo. Continua. Come da palavra, ora, louva. O Senhor tem falado muito com isso comigo, nos meus devocionais, para que eu também louve. Porque o louvor, ele quebra fortalezas. Não é verdade? Então, comece 5 minutos por dia, comece 10, daqui a pouco 15, daqui a pouco 1 hora, daqui a pouco você não quer mais parar. Eu não tinha tempo. E aí eu falei, é 5 horas da manhã que vai ter que ser o meu devocional. Porque durante o dia é muita correria, a gente trabalha, a gente cuida de tantas coisas, não tem tempo. Então, eu coloquei na minha rotina diária, às 5 da manhã começar. Porque se eu não estiver me alimentando da palavra de Deus, do meu devocional, do louvor, da minha oração, eu não vou conseguir ter palavra de sabedoria. Porque a palavra de sabedoria é um dom que Deus nos dá. Acabamos de ler 1 Coríntios 12, a partir do 4. O Espírito Santo nos dá a palavra de sabedoria. Então, quando eu estou conversando com alguém, quando eu encontro alguém, que seja do corpo de Cristo, ou que seja lá na rua, eu só vou conseguir ter palavra de sabedoria se eu estiver com o Espírito Santo, se eu estiver alimentada. Se eu como muito alimento para o meu corpo físico, eu chego a ficar o quê? Gordinha, não é verdade? É ou não é? Se eu como muito a palavra de Deus, a minha intimidade com o Senhor, eu vou ficar o quê? Gordinha no mundo espiritual. Vou ficar poderosa no mundo espiritual. E quando eu encontrar uma pessoa, eu vou ter o que para dar para ela? Palavra de sabedoria. Você tem que buscar, irmão. E busca, vamos buscar junto. Palavra de sabedoria está aqui disponível para nós. Eu preciso ter essa gordura espiritual para mim poder oferecer palavra de sabedoria para os meus irmãos e para todos que eu encontrar lá na rua, porque foi para isso que nós somos chamados. E aí continua. Há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Então, eu vou encontrar uma pessoa e eu vou ter o quê? O conhecimento de Deus, o conhecimento do Espírito Santo, o conhecimento do reino de Deus. Inclusive, eu vou ter o discernimento do que falar para aquela pessoa.
vou ter o discernimento do que aquela pessoa está falando para mim. Isso é exercer o poder que Deus nos deu. Não seja covarde, seja ousado. Libere palavra de sabedoria, libere palavra de conhecimento. Nós não fomos chamados para ficar sentados ou sonolentos. Quando o Senhor diz espírito de ousadia e não espírito de covardia, é como se alguém fosse para a guerra. E o Senhor nos chamou para essa guerra, nós somos soldados do Senhor. Mas eu só vou conseguir se eu tenho intimidade com o Senhor. Se eu leio a palavra de Deus. Eu não consigo ler. Lê um versículo por dia. Começa. O próprio Senhor é que edifica a obra. O próprio Senhor que edifica a obra. Eu e vocês, a gente, por nós mesmos, mas pelo Espírito do Senhor, que nos deu poder, força e equilíbrio. Eu e vocês precisamos ter esse espírito de ousadia, esse poder que vem do trono de Deus, e liberar para as pessoas, palavra de conhecimento e palavra de ousadia. O que é palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é você conversar com a pessoa e se lembrar do que o Senhor tem falado com você, tem feito com você, e liberar a palavra para aquela pessoa. Ter conhecimento da palavra de Deus, sempre falar em cima do que está escrito na Bíblia. Eu não lembro do versículo. Eu quero testemunhar uma situação que aconteceu comigo no mês passado. Uma vez por mês a gente tem reunião na empresa, reunião dos coordenadores lá. E ficamos o dia todo, é sempre às quintas-feiras. E aí teve essa quinta que eu não vi. E aí a gente teve, no mês passado, fomos almoçar todos juntos. E eu já consigo ter o domínio próprio da palavra, né? Fico ali ouvindo. Se fosse antigamente, eu era a que mais falava na mesa. Fiquei ali ouvindo. E aí, teve uma moça que falou assim, eu me separei, agora eu não quero mais casar, agora eu só vou namorar de vez em quando. Eu olhei, né? Não falei nada. Mas aí teve um senhor que estava sentado com a gente, ele é convertido já, ele falou assim, aí que está o erro. Eu falei, verdade. Mas só foi eu falar a verdade, irmãos. Todo mundo se virou para mim, porque eu professo que sou cristã. E quando ele falou para mim, eu falei, verdade, todo mundo olhou para mim e falou assim, mas por quê? Onde que está escrito isso? Por que isso? Já me afrontando, né? Mas para a honra e glória do Senhor, eu estava gordinha no espírito. Aí eu falei para ele, olha, a palavra de Deus diz que a gente não deve ter relação sexual ilícita fora do casamento. Aonde? Aí eu peguei e não lembrava do versículo. Eu já até falei isso para vocês, na frente de todo mundo. Eu falei, eu e vocês podemos fazer isso em qualquer tempo que a gente tem dúvida de alguma coisa. Abri meu celular, aí eles começaram a falar, vai pegar a Bíblia no celular. Aí eu peguei, abri o Google e perguntei, sexo fora do casamento, versículo. Aí veio a palavra em Coríntios, e eu ministrei para eles. Foi uma oportunidade que o Senhor me deu, porque o mundo acha que é normal, não tem nada a ver, né, ter sexo fora do casamento. Mas tem, e a palavra do Senhor condena por um monte de situações que a gente não vai entrar aqui agora. Mas o Senhor me deu uma palavra de conhecimento naquele tempo, naquele momento. E dali, eles saíram sabendo que ter sexo fora do casamento é imoralidade sexual. E o Senhor reprova. Não é porque o Senhor é mau, porque Ele fez o sexo. E o sexo é uma coisa que agrada ao Senhor, desde que seja entre um homem e uma mulher que tem uma aliança de casamento. E não é uma aliança de casamento, união estável, irmãos. É o casamento de verdade, que o Senhor falou para a gente cumprir as leis. E nas leis está escrito, mas na época de Jesus não tinha o casamento, não vamos entrar nisso. Mas
É o casamento civil. A gente, para casar, a gente precisa da bênção dos pais, primeira bênção. Segunda bênção, a bênção civil. Terceira bênção, a bênção da igreja. E o sexo fora do casamento não tem aqui, não está dizendo assim. E traz muitas maldições, inclusive para a descendência de quem faz. Convido a todos já, fazendo uma propaganda, a gente vai ter o EIFOL, e no EIFOL a gente aprende detalhes sobre isso. Palavra de conhecimento, né? Palavra de sabedoria. E continua. A outro, segundo o mesmo Espírito, nos dá a palavra de conhecimento. Aí ele continua aqui. A um é dado o mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons para curar. Dons para curar. Eu quero parar aqui agora no dons para curar. Até eu ter esse encontro verdadeiro com o Senhor, eu não tinha coragem de orar pelas pessoas doentes. E quando eu li esse versículo, eu entendi. Se o Senhor dá poder, dá força e dá sabedoria, Ele dá dons. E se eu posso professar palavras de sabedoria, eu posso professar palavra de conhecimento, eu posso impor as mãos e orar. E a pessoa ser curada. Circulou essa semana, não sei se vocês receberam, acho que muita gente recebeu, um vídeo de uma cantora lá da Lagoinha, né? Não, Diante do Trono, que ela tinha hematomas. Quem recebeu esse vídeo? Ela tinha hematomas e ela não tinha cura, essa doença, e mesmo assim ela falou, meu Deus é Deus de cura. E ela, doente, com aqueles hematomas, tinha ministração em Manaus, foi em Manaus, chegou lá um ministro de louvor, com câncer terminal, e ele estava ali para fazer a ministração, e ela orou por ele, e orou pedindo cura para ele. E o Senhor curou. Curou ela e curou ele. Quem recebeu esse vídeo? Só a pastora? Todo mundo? Então, aquilo lá, por que ela pode? Porque o Deus que ela serve é o mesmo Deus que nós servimos. E o Senhor quer fazer cura na vida das pessoas lá fora e na vida das pessoas aqui dentro, curar o corpo, curar a alma. Aonde Jesus chega, Ele cura, Ele faz milagres e Ele vem através das nossas vidas para a vida das pessoas. Então nós temos que orar pelas pessoas e as pessoas vão ser curadas, porque é promessa, está escrito na palavra dEle. Não é porque a Simone tem poder, mas porque a Simone recebeu o poder. Amém? Então todos nós podemos orar por cura, impor as mãos e orar, dar legalidade para o Espírito. Porque nós temos uma palavra, está aqui na palavra de Deus, que não mente, que é para mim e para você. Quem já orou por um enfermo e ele foi curado? Eu já sei, a Nadir tem um testemunho, a Grazi tem um testemunho, eu também tenho um testemunho. Ah, mas eu tenho vergonha de orar e a pessoa não ser curada. Ora de novo, ora de novo, ora de novo. Porque o mesmo espírito de vergonha é o mesmo espírito de orgulho. Porque se eu me envergonho de orar, eu tenho um espírito de vergonha, certo? Quer dizer que se a pessoa for curada, então eu vou me orgulhar. Porque ela foi curada. Então nem vou orar, porque vai meu orgulho ser ferido. Nós não fomos chamados para ter espírito de orgulho, mas espírito quebrantado. Não é verdade que o coração quebrantado é que agrada ao Senhor? Então, eu e você, nós somos chamados para orar pelas pessoas, inclusive por cura, inclusive por libertação, inclusive por libertação, ministrar sobre elas palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e fé, né? Porque antes desse versículo aqui diz fé, certo? Então, pensa bem, quando eu comecei a entender isso aqui, quer dizer, eu tinha vergonha de orar, né, pela pessoa que vai ter cura. Quer dizer, então, que eu sou orgulhosa, porque se eu tenho vergonha, se a pessoa for curada, eu não vou ter vergonha, eu vou ter orgulho de mim mesma. Não, o orgulho não é do servo de Deus. Nós somos chamados com poder, com força e com sabedoria.
Não somos nós quem faz, mas nós, porque nós estamos em santidade com o Senhor, debaixo das asas do Pai, em obediência a Deus, buscando Ele em primeiro lugar, orando, jejuando, comendo a palavra. É por isso que Ele nos dá o privilégio de sermos usados. E aí nós oramos e a pessoa é curada. Amém? Eu estou conseguindo passar para vocês? Tá legal? Estou conseguindo? Que bom, então vamos correr aqui, porque nós já são... Amém. Então vamos lá. Dons de cura. Deus deu dons de cura, né? A outro, operação de milagres. Como assim? Deus vai fazer milagres através da minha vida e da sua. Está escrito na palavra dele. O nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus do sobrenatural, Ele é o Deus do fenomenal. Quem tem pedido para o Senhor, Pai, eu quero ver o seu sobrenatural? Tem que pedir, irmãos. Senão a gente fica só nos olhos das coisas naturais desse mundo. E o Senhor nos chamou para o sobrenatural dEle. A gente não vai conseguir tocar a vida de ninguém vivendo no natural. E a gente precisa tocar a vida das pessoas. Do meu irmão aqui, primeiro. E lá fora depois. E no natural, gente, nós não vamos tocar a vida de ninguém. A gente precisa tocar no fenomenal, no sobrenatural, nos milagres. E a palavra do Senhor, eu acredito cegamente. Senhor, não estou conseguindo acreditar, é muita coisa para mim. Pede que o Senhor dá discernimento, dá sabedoria. Então, não fique no natural. Eu convido cada um de vocês, na sua oração antes de dormir, pede para o Senhor, Senhor, eu quero ver o seu sobrenatural. Na minha vida, na minha família, nos meus filhos, na minha vizinhança, no meu trabalho, no meu marido, na minha esposa, na minha mãe, na minha sogra. Nessa doença que eu tenho, nas minhas dificuldades, eu preciso do seu sobrenatural. Convido a todos vocês, não fica no natural. O natural não é do Senhor. Ele nos deu a terra, para a gente dominar a terra. Mas Ele nos deu esse poder, para que a gente subjugue tudo que nos traz desesperança. Está em nós esse poder que o Senhor nos deu, e Ele vai operar através de nós. Então, pede para o Senhor, Senhor, eu quero uma conta bancária sobrenatural. Senhor, eu quero dons de meus pensamentos, eu quero ter pensamentos mais altos. A gente precisa pedir, porque o Senhor disse que quem bate, abre. Então é pedindo, é por isso que a gente precisa orar, porque é nas nossas convivência com o Senhor que a gente vai estar orando, pedindo, entregando para o Senhor, consagrando a Ele. Então, a gente precisa pedir o sobrenatural. A gente precisa pedir o fenomenal. Por que eu falei de conta bancária? Porque a gente, às vezes, pensa que o dinheiro não é bom, que ter milagres financeiros não é bom. Mas porque a obra do Senhor precisa do apoio financeiro. E a palavra de Deus diz que quem busca Ele precisa ter fé e crer que Ele recompensa. E a recompensa é também no financeiro. Porque nós sabemos que tudo custa dinheiro, não é verdade? Tudo custa dinheiro. Então, eu também falei de milagre financeiro. Então, vamos lá, onde que nós estamos? Dom de cura, operação de milagres, dom de profecia. Aí há outro dom de profecia. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Está lá em 1 Coríntios 14, 32. Vocês querem dar uma olhada? 1 Coríntios, capítulo 14. A gente estava no 12. Agora nós estamos indo para o 14. Capítulo 14, verso 32. O que profetiza, fala para as pessoas, edificando. As minhas palavras destroem ou edificam? As minhas palavras exortam ou mente?
Porque quando eu exorto, eu falo a verdade para uma pessoa. Às vezes ela não quer ouvir, mas uma exortação é isso. Eu ser tão amiga dela, amar tanto a vida dela e falar alguma coisa que às vezes ela não quer ouvir, mas mesmo assim eu exorto em amor. Então eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre, eu exorto no amor de Deus. 14:32, tá, gente? 1 Coríntios 14:32. Há outro discernimento de espírito. É um outro dom que Deus está distribuindo, discernimento de espírito. Hoje, eu tive claramente isso, quero testemunhar isso para vocês. Estava me arrumando para vir para o culto, alguém me ligou. Falou assim, uma voz estranha, parece que a pessoa estava disfarçando a voz. Eu quero comprar um presente. Não era com essa voz, era uma voz estranha. Eu quero comprar um presente, preciso comprar um vestido. Aí, na hora, eu estava estudando a palavra e orando para vir aqui. Na hora o Senhor falou, olha, o espírito de discernimento, você está munida do espírito de discernimento. Na hora eu vi que aquilo ali era uma coisa ruim. E eu falei para a pessoa assim, olha, sim, nós temos uma loja que vai até você, mas eu não posso te atender agora porque estou me arrumando para ir para o culto. A pessoa desligou. Aí eu fui olhar a foto, uma foto montada. Mas na hora eu vi, e o Senhor já me provando, me mostrando que aquilo ali era o seguinte, meus irmãos, para mim ir lá naquela hora, e chegar lá e acontecer coisas ruins. E na hora eu tive aquele espírito, mesmo que eu não tivesse o compromisso de vir aqui, eu não iria, porque o Senhor me deu o discernimento de espírito, que aquilo ali não era coisa boa, mas o Senhor me deu essa oportunidade de provar o discernimento de espírito. Então, peça para ouvir o Espírito Santo. Senhor, me dá um ouvido claro. Eu não posso ficar achando que é coisa da minha cabeça. Me fala claramente ao meu ouvido, me dá o discernimento do bem e do mal. Salomão pediu, né? Senhor, me dá o discernimento do bem e do mal para que eu possa reinar sobre o seu povo. E a gente tem que pedir isso para o Senhor. Discernimento de espírito, discernimento do bem e do mal. E que o Espírito Santo fale aos nossos ouvidos. E que a gente entenda, escute e haja, tá? Não adianta só ouvir e não fazer. Tem que ser obediente. Amém, irmãos? Vamos lá. Variedade de línguas. O Senhor também deu variedade de línguas. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. 1 Coríntios 14:22. Então, nós falaremos em línguas estranhas. Nós falaremos em outras línguas. Acho que todos já tiveram oportunidade de ver testemunho, inclusive teve um pastor aqui, que testemunhou isso. Ele pregava numa língua e a pessoa ouvia em outra. Pastor Jurandir. E tem vários testemunhos disso. Então, muitas vezes, eu não sei o que orar, porque estou repetindo, eu entro em oração em línguas. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que o Espírito traduz em gemidos inexprimíveis a Deus as nossas orações. É ou não é? É, irmãos? Então, ora em línguas. A gente não está tendo discernimento do que a gente está orando, mas o Espírito de Deus leva. E eu peço sempre a Deus, eu quero que as minhas orações cheguem a aroma agradável ao Senhor, em gemidos inexprimíveis. Então, se você está repetindo as suas orações, e não, eu não sei mais o que orar, ore em línguas na presença do Senhor. Aqui, você pode até orar em línguas, mas a palavra de Deus diz que quando a gente ora em línguas na frente dos irmãos, não é edificante, porque ele não está entendendo o que você está falando. O Senhor está, mas no seu secreto. Eu conheço testemunhos de pessoas que oravam 1 hora, 2 horas, 5 horas em línguas na presença do Senhor. E tem um testemunho de vida maravilhoso. Então,
eu convido cada um de vocês, Senhor, me ensina a orar em línguas, Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, tira toda vergonha de mim, todo orgulho de mim, eu me derramo na tua presença e quero orar em línguas, e que o teu Espírito Santo leve ao Senhor, em nome de Jesus, as minhas orações. Eu já vi testemunho de pessoas que oravam por outras pessoas em outro lado do mundo em línguas. Não entendia porque fui chamada para orar por fulano, eu sei que ele é missionário, está lá na África, e depois veio o testemunho, que bem naquela hora a pessoa não sabia o que estava orando, uma intercessora, mas era por um livramento de uma aldeia indígena, que o missionário ia ser assassinado, e não foi, porque ela intercedeu em línguas por ele. Então, às vezes a gente não sabe porque está orando, mas o Espírito Santo quer a nossa parte. A gente se levanta, abre a nossa boca e profetiza, e ora em línguas, e ora em palavras de conhecimento, e declara cura, e os milagres vão vir através de nós, porque as pessoas que estão, os bancos vazios aqui, elas estão esperando ver milagres, para elas virem atrás de Jesus, porque Jesus falou, se vocês não verem milagres, não crerão. Nós precisamos ser agentes de milagres, Senhor, liberar os nossos dons para o Senhor, para Ele nos usar, para que Ele faça milagres através das nossas vidas, e esses bancos, essas pessoas que ainda não vieram, venham, por causa estão vendo o poder de Deus em nossas vidas, o mover sobrenatural do Espírito Santo. Amém, irmãos? E eu quero finalizar, por causa do meu horário, variedade de línguas, capacidade para interpretar línguas, eu não vou entrar nisso aqui, por causa do nosso tempo. Dons de fé, lá em Hebreus 11:1, está escrito assim, quem quiser abrir, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé também é um dom. Então, eu tenho que orar, muitas vezes eu oro agradecendo por algo que eu ainda não recebi. Mas isso é o quê? Fé. Porque a gente vive pelo sobrenatural, amém? A gente vive pelo fenomenal de Deus, amém? Nós temos o Marcos e a Renata, eles plantam. E não é verdade que vocês jogam a semente e esperam o milagre do Senhor ali? Vocês estão vendo? A gente não vê, não é verdade? A gente não vê, irmãos. A semente está ali, mas Deus está trabalhando. E quando a planta cresce, a gente verifica o sobrenatural de Deus. Cresce, germina, dá frutos. Então, muitas vezes a gente não está vendo, mas está acontecendo. E para isso acontecer, a gente precisa de fé. É um dom de Deus a fé. Amém? Deixa eu subir aqui, para a gente finalizar, irmãos. Em 1 Coríntios 2, 4 e 5, está escrito assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a fé que vocês têm não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Glórias ao Senhor. Então, irmãos, tudo que eu falei aqui não é persuasão humana, está escrito na palavra de Deus. Eu convido vocês, para que cada um medite no que a gente falou aqui hoje. Se apoderem do poder de Deus, da força do Senhor e da sabedoria que Ele nos dá. Não é persuasão humana, é a palavra de Deus sendo ministrada aqui no coração de vocês. Eu quero orar, quero convidar quem sentiu no coração e quer esse fenomenal do Senhor. Vem aqui, vamos orar. Vamos pedir o derramar do Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos palavra de cura, palavra de sabedoria, profecia, que a gente receba do Senhor esse poder
essa força, essa sabedoria, esse discernimento. Que a gente imponha as nossas mãos nas pessoas e elas sejam curadas. Que o Senhor resplandeça sobre nós a sua glória. Que Ele use as nossas vidas, os nossos dons, os nossos talentos, para operar milagres nas pessoas que estão lá fora e aqui dentro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Pai, pelo grandioso poder que emana do Teu trono, Senhor. Tu és poderoso, o Senhor está acima de todas as coisas, mas o Senhor mostrou essas coisas para os pequeninos. O Senhor nos chamou e nós estamos aqui, Senhor. Derrama sobre nós a Tua glória, resplandece, Senhor, o Teu rosto sobre nós. Revela-se a nós e usa-nos pelo Teu grande amor e pela Tua misericórdia, Senhor. Eu declaro sobre a vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje, espírito de sabedoria, de discernimento, palavras de sabedoria. A boca deles, Senhor, as nossas bocas são bocas de bênção, que vai liberar milagres na vida das pessoas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai em cada coração, Pai. Entrega o sobrenatural, o fenomenal, Pai. Nós acreditamos nos Seus milagres, nós acreditamos no Seu mover. Espírito Santo, esteja com cada um, Pai. Essa semana coloca pessoas na vida deles, para que seja ministrada a palavra do Senhor, pela boca dos Seus filhos, Senhor. Usa a mão deles para curar, Pai. Usa, Senhor, o coração deles para amar. Ah, Senhor, que eles tenham um abraço curador. Que eles tenham palavras, Senhor, de cura, de libertação, Pai. Traz salvação, Senhor, através da vida deles, para o povo que está perdido lá fora, Senhor. Oh, meu Deus, que privilégio te servir, Senhor. Que privilégio, Senhor, ter a Tua palavra à nossa disposição. Oh, meu Deus, pelo Teu braço forte, pela Tua mão direita. Usa, Senhor, as nossas experiências para tocar as vidas, mudar as histórias, transformar, Senhor, as pessoas lá fora. Comece em nós, Senhor, os Seus milagres. Comece em nós o Seu mover. Reaviva o Teu povo, Pai. Dá um brilho no olhar, uma força na voz. Enche o coração deles de poder, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Ninguém aqui tem espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Todos têm espírito de poder. Todos têm a Tua força e receberam a Tua glória para operar milagres em Teu nome. Cura, Pai. Liberta, Senhor. Restaura, Jesus. Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui. Os nossos corações, as nossas vidas, os nossos talentos, as nossas mãos, os nossos pés são para Te servir, Senhor. Usa-nos poderosamente, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e todos vejam a Tua glória através das nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus.